A participação das mulheres entre os empreendedores iniciais passou de 44,6% em 2020 para 46% em 2021. Ainda não é o suficiente, queremos mais, mas já é um avanço, né? Portanto, empreendedorismo feminino é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E para baterem aqui um papo comigo, eu trouxe a analista de negócios do Sebrae São Paulo, que é a Clarice Costa, e também a Brida Rodrigues, que é fotógrafa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje, né? Falar um pouquinho desse movimento, né, que foi crescendo ao longo do tempo e hoje tomou uma proporção significativa para todo mundo. Sim, né? A gente espera que cresça, né, cada vez mais com capacitação, oportunidade para as mulheres, né? Sempre. Que a mulher já conquistou o espaço, agora é só ampliar. Sim, exato. Sem dúvida. Eu falei sobre os empreendedores iniciais, só para a gente ter uma ideia para o pessoal de casa, são aqueles empreendedores que estão até 3 anos e meio do mercado? Seriam isso? Isso, empreendedores iniciais é com a empresa até 3 anos e meio no mercado, né? E com relação a isso, no estado de São Paulo, cerca de 2 milhões de empreendedoras nós temos. Atualmente, que equivale a 52% desses novos negócios, que são até 3 anos e meio. Bacana. Eu acho que na pandemia também, né, muitas mulheres, infelizmente, muitas por conta da necessidade, né, tiveram de se reinventar, né, fazer alguma coisa para ganhar uma renda extra, mas também eu acho que aquilo muitas já faziam, né, às vezes já faziam um bolo em casa, alguma coisa, só faltava aquele empurrãozinho mesmo, né? A pandemia, ela realmente alavancou muitas mulheres em seus negócios, ou em criarem novos negócios, ou a se desenvolver, principalmente no digital. Já que existia essa limitação, né, da presença ali física, então essa questão fez com que muitas mulheres pudessem conciliar a família, conciliar, às vezes, para quem queria fazer uma transição de carreira. Eu atendi muitas pessoas nesse processo que a pandemia viabilizou esse processo. Então, cada vez mais mulheres conseguiram aí crescer mesmo diante desse desafio. Até porque os desafios, né, uma crise também serve para potencializar outros negócios, né? A gente crescer, se desenvolver, ver muitas oportunidades nesse momento, né? Sim, sem dúvida. E no caso das mulheres, né, quando você empreende, você acaba tendo mais flexibilidade de horário, né? Você consegue fazer, não é mais fácil, mas você consegue fazer o seu horário. Então, para mulheres que têm filho, acaba sendo uma saída, né? Você consegue tentar administrar melhor tudo isso. Buscar filho na escola, ajudar na lição de casa, enfim. Exatamente. 31% das mulheres que são formalizadas, né, 31% dos CNPJs abertos são de mulheres formalizadas, elas são 31% mais formalizadas que os homens, porém elas trabalham 18% a menos de tempo, justamente por conta dessa dedicação ao lar, à família, ter que conciliar todas essas questões, né? E aí o digital veio mesmo para tornar mais fácil o acesso de quem estava trancado dentro de casa a conseguir comprar, a conseguir ter experiências de consumo, ao mesmo tempo que tornou mais fácil, mais acessível o empreendedorismo a essas mulheres, né, em casa, porque muitas vezes é um grande tabu, abrir um negócio físico, né, e aí muitas vezes, né, como a gente estava conversando, né, Brida, a mulher faz um bolo maravilhoso e aí, de repente, quanto que é o bolo para o meu aniversário? Você não faz? Ela posta a foto de um bolo. Fiz a foto do bolo do meu marido, o aniversário do meu marido. Aí o pessoal começa a postar as respostas no Instagram. Quanto custa? A pessoa fica assim, mas é um negócio? Não, mas eu faço porque eu amo meu marido, eu faço por uma diversão, mas é uma possibilidade de negócio. E isso vai virando chip, né, Brida? Exatamente, isso aconteceu comigo. Né? Foi 1 ano antes da pandemia, em que eu passei por uma transição de carreira, mas eu tive essa virada de chave, quando eu postei uma primeira fotografia, de uma forma totalmente aleatória mesmo, eu tinha feito para uma amiga, ensaio de gestante, hoje não é o meu nicho principal, né? Mas eu postei, e naquele momento me pediram um orçamento. Então foi quando eu entendi que existia uma possibilidade. Então eu comecei a me desenvolver por meio dessa oportunidade, porque eu sempre falo que assim, o empreendedorismo, ele surge por alguns motivos específicos. Necessidade, né? Uma grande paixão, para quem tem aquela paixão fala, eu só consigo viver se for por meio disso, e por uma casualidade, algo que acontece que faz com que essa pessoa desperte, né?
Muitas, acredito que, na maioria dos casos, vêm por uma necessidade, né? As que vêm pela paixão têm que ir se aprimorando mesmo, estudando, entendendo. Sim. Porque às vezes a gente mistura muito o sentimento, a paixão pelo aquilo que a gente faz, com ter uma mentalidade de negócio para sobreviver esses 5 primeiros anos, né? Que é o empreendedor iniciante. Que é um momento de você se adaptar, de você se entender primeiro como profissional, empreendedora, né? Fazer essa mudança de mente, mentalidade, se comportar como tal, né? Então, eu acho que existe esse processo. E os que acontecem ali, são as oportunidades que aparecem e transformam as pessoas em empreendedores, né? Sem dúvida. E no seu caso, a fotografia sempre fez parte da sua vida, de certa forma? Para quem não sabe, a Brida é formada em jornalismo também, né, da área de comunicação, e aí pintou essa oportunidade, você agarrou, mas sempre esteve na sua vida, assim? Depois de muito tempo eu percebi que sim, era algo tão natural que eu nunca pensava sobre isso, que aquilo, exatamente, eu não via isso como uma possibilidade. Eu até falo com a minha mãe, a minha paixão veio pela minha mãe, que clica, tira foto de tudo, desde criança, colocou qualquer roupa, vamos tirar foto. Então, assim, isso já vinha dela, então eu tenho muitas fotos desde criança, sou a pessoa que sempre amei sentar, ver foto, né? Sempre me fotografei as pessoas, mas eu nunca tinha consciência disso. Então, quando eu fui escolher uma profissão, todo mundo falava, a Brida comunicativa, tem que fazer jornalismo, alguma coisa da área relacional, né, de comunicação, mas nunca tinha passado na minha cabeça ser fotógrafa, sendo que era algo que estava sempre na minha vida. Eu sempre tive uma relação, uma paixão, mas nunca me despertei. Então, assim, foi, nesse caso, a oportunidade que me fez ver isso, né? E foi na faculdade, que ali a gente tem o fotojornalismo. Sim. Eu me apaixonei por aquele desafio, né? Viam fotógrafos de todos os tipos, desde publicidade e propaganda até do fotojornalismo mesmo. E eu falei, nossa, gostei. Então, comecei, ali foi o primeiro contato mais profissional. Bacana. E a Brida, né, a gente vê bem jovem, é o maior público das mulheres que empreendem, ou a gente tem um cenário diverso, assim? É um cenário diverso, porém muitas por necessidade, né? Principalmente com a pandemia, muitas perderam o emprego, e com a questão das escolas terem fechado também, né? Precisava ganhar dinheiro rápido, com as crianças dentro de casa. Qual é a saída, né? Então, surgiram aí muitas oportunidades de empreender, né? Então, por necessidade e por oportunidade, ou até mesmo para sanar uma dor, né? A gente faz atendimentos, então a gente tem vários históricos, né? De uma cliente, por exemplo, que atendemos uma certa vez, que ela é plus size, né? Ela é gordinha, e ela só encontrava lingerie bege para comprar. E ela, não, eu quero uma renda, eu quero um negócio mais bonito, tal, e ela nunca encontrava. A partir do momento em que ela foi e pesquisou, e aí conseguiu costureira, pegou as melhores fornecedores de renda, de tecido para lingerie, e aí conseguiu montar uma confecção de lingerie plus size no modelo que ela queria. Quer dizer, o negócio bombou, porque não existia. Né? Essa questão também do resgate do amor próprio e tudo mais, né? Por que não? Ela pegou uma dor, né, que é algo que o empreendedor precisa trabalhar, principalmente, eu falo assim, no digital hoje, as pessoas na hora de usar a comunicação, né, até para se conectar com o público, precisa entender a dor que existe ali, né, e em cima disso trazer uma solução e despertar o desejo, né, em cima daquilo que a gente faz. Então, realmente, muitos vêm com a necessidade, e essa necessidade vem por causa de uma dor também, né? Sim. Então, é realmente interessante esse processo do empreendedor. E a questão da oportunidade, né? Você vê, eu tenho 12 anos como analista de negócios no Sebrae. Trabalhei desses 12 anos, 10 anos como analista de back-office, ou seja, processos internos de apoio a tudo que acontece na regional, eu estava ali no apoio. E aí, indo para o atendimento, né, lidando ali no front mesmo do atendimento, a gente vai começando a conhecer e tal. E aí, o ano passado, eu conheci uma franquia que eu precisava de uma representante no Vale do Paraíba, uma micro franquia que a gente chama, né? E aí, buscamos pessoas para indicar para essa nossa parceira, que é dessa micro franquia, e não conseguíamos. Até o momento que eu cheguei para refletir e falei assim, gente, eu estou muito incomodada com não achar uma representante do Vale do Paraíba, dessa micro franquia.
Aí uma amiga minha, muito empreendedora também, colega de Sebrae, inclusive, falou assim, quem disse que você não consegue? Vai. Eu falei, eu? Sim. Foi, e aí em dezembro a gente abriu a nossa filial aqui, é tudo online. E aí, eu tô fazendo um laboratório dentro de casa e... Gente, a gente já empreende, enquanto mulher, a gente já empreende dentro de casa naturalmente e não percebe, né? A gente administra estoque, que é a despensa, a gente administra as contas no orçamento da casa, né? Que dia que vai pagar essas contas, que dia que vai pagar esse outro lote de contas, como é que nós vamos fazer, né? Enfim, negociação, a gente negocia o tempo todo com os nossos filhos. Enfim, a mulher já empreende, já é da mulher empreender sem ela saber. Né? Ela só precisa se reconhecer. O empoderamento está aí, em ver que nas tarefas do dia a dia você já é capaz de empreender. Exatamente. Eu busco muito trabalhar isso com as minhas clientes, que é a mentalidade. Com o digital, muitas chegam, às vezes com uma mentalidade mais padrão do que acontece fora ali do digital, né? E ali dentro existe um pouco mais de exposição, né? Enfim. E quando se trata de se apresentar, de colocar ali a cara na frente do negócio mesmo, né? Se expor, existe um processo para ela primeiro se entender como capaz de realizar, que é isso, ela tem as habilidades, ela tem competência, mas existe, muitas vezes, muitas não, eu digo que a maior parte delas tem muita dificuldade com a autoimagem, autoestima, e isso impacta, assim, muito na forma com que elas tocam o negócio delas, né? E como elas se apresentam diante do negócio delas. Então, eu falo, sempre bato nessa tecla, eu falo, você precisa trabalhar a sua autoestima, a sua autoimagem, porque isso traz autoconfiança, né, percebe? É tudo sobre ela. Então, existe um olhar Sim. que é algo que a mulher acaba não fazendo, por ter todas essas responsabilidades, tendo que se desenvolver como mãe, esposa, às vezes trabalhar fora, né? Ou ali desenvolver o seu negócio mesmo, né? Passar por essa mudança. Ela faz tanto que ela não olha para ela. Então, nisso, quando você tem um negócio, às vezes você já tá ali, o seu negócio está perfeito. Você não faz porque você tem uma mentalidade tipo... Ai, não, eu não consigo. Ou, eu não sou capaz. Um monte de interrogações na cabeça. Sempre. Já é natural de empreender, né? As milhões de interrogações. A mente empreendedora, ela é bombardeada. Humano, né? Esse medo do desconhecido também. Ai, meu Deus. Exato. Infelizmente, aí ainda tem muita questão do preconceito até dentro de casa, né? Sim, Muitas das mulheres que a gente atende, assim, sofrem muito com essa questão ainda de ser desacreditada dentro da própria casa. Vou trazer mais um case para vocês de atendimento. Vamos lá. Uma cliente nossa, ela faz artesanato, né? Umas bonecas de pano muito bonitas e tal, e foi postando nas redes sociais, e o negócio foi crescendo, e ela foi aumentando a produção dela, trabalhando sozinha. O marido trabalhava numa grande empresa, numa empresa de nome. E aí ele chegava em casa, nossa, mas você não fez comida, não tem nada para comer, você tá o dia inteiro nessas bonecas, não sei o quê. Ah, isso não vai dar em nada. Minha esposa tá louca, tá agora só fazendo boneca de pano e tal. E aí, beleza, o que aconteceu? Certo tempo depois, esse marido perdeu o emprego. O que passou a sustentar a família foram as bonecas de pano. E o que aconteceu tempos depois? Como estava aumentando a produção, ela precisou de funcionário. Quem que ela contratou? O marido. Você vê? Então, acontece muito, gente. Parece que está distante da gente, mas não está. Né? Acontece o tempo todo, muitas vezes. E o que a mulher precisa mesmo para se empoderar é a questão de saber que ela é capaz e não dar bola mesmo porque ela escuta, ignorar mesmo. Sim. E tentar. A gente está tentando fazer um trabalho agora também de conscientização, sensibilização do ambiente dela, né? Da família, dos maridos também agora. Né, de que essa mulher é possível, ela é possível de fazer qualquer coisa que ela quiser. É trabalhar a mentalidade. Trabalhar a mentalidade, porque a gente trabalha a terra para plantar, né? Se a gente não trabalhar o ambiente, não tiver a temperatura adequada, tudo não vai germinar. Então, a mulher, a gente tem que empoderá-la, mas a gente também tem que trabalhar esse ambiente.
Sem dúvida, né? E que ela tem uma rede de apoio também, né? Que dê todo esse suporte. Bom, o bate-papo tá bom, mas a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje. O Diálogos da Cidade hoje está falando sobre empreendedorismo feminino. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre o empreendedorismo feminino e para bater um bate-papo comigo, eu trouxe a analista de negócios do Sebrae São Paulo, que é a Clarice Costa, e também a Brida Rodrigues, que é fotógrafa empreendedora. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando da importância da mulher ser encorajada, empoderada, e para isso ela precisa também de uma rede de apoio, né? Pessoas que estão lá, não deixam de existir, muitas vezes mulher com família, com filhos, que sempre acaba sobrando mais, né, para a mulher cuidar da casa, da rotina com as crianças. Ela precisa dessa rede, né, que acredite nela. Com certeza. Eu, por exemplo, quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu tinha acabado de me formar e falei, e decidi empreender. Entendi, vi uma oportunidade ali, falei, quero fazer isso, porém meus pais sempre tiveram o emprego tradicional, né? Na minha família nunca teve empreendedor, né? A família ali mais direta nunca teve, então não tinha esse tipo de visão de negócio, de possibilidades. Para ter sucesso, você precisa entrar, por exemplo, eu falei que eu ia ser jornalista, então você vai entrar, vai trabalhar ou numa agência, ou você vai trabalhar para a TV, enfim, só via essa possibilidade para mim porque eu me formei naquilo. E quando eu decidi empreender, principalmente no começo, eu tinha que estudar muito, fiquei ali muitas horas no computador. A minha mãe, na época eu morava com ela olhava, ela apoiou, me deu o apoio, porém, ela precisava ver resultados para entender que aquilo era um trabalho, que existia uma possibilidade, né, que eu não estava ali só me divertindo ou larguei tudo que eu tinha me proposto a fazer por uma simples vontade, né? No meu caso, que foi uma oportunidade que apareceu, eu tive que buscar resultados. Foi quando eu me entreguei de cabeça, eu entendi isso rápido, eu falei, para entenderem que isso aqui é uma possibilidade e que isso é um trabalho e que é um negócio e que eu posso viver disso, eu vou correr atrás para trazer resultados. E resultado é você ter um retorno financeiro, né? Às vezes a gente, dependendo, existem muitos casos que mesmo que você traga um certo reconhecimento, conheço, né? Trabalho com muitas mulheres, às vezes o marido, como a gente falou, você tem um reconhecimento, mas você não está trazendo dinheiro na mesa, né? Você não está sustentando sua casa. Então, isso acaba sendo um conflito e um fardo e uma questão que as mulheres, às vezes, acabam deixando de fazer, né? De crescer, desiste do próprio negócio. Né, exatamente. Que é gerada. E o empreendedorismo, ele tem um tempo, né? Para se desenvolver, para acontecer, para ter resultados. Não é comecei a empreender, comecei a fazer e já vou ter dinheiro de dia, exatamente. Né? Precisa de muito planejamento, né? E coragem também, além de tudo Com isso. certeza. Mas ainda mais do que quem, né, não trabalha por conta própria, né? A pessoa precisa desenvolver a mentalidade, depois desenvolver ainda mais as habilidades para entregar um negócio realmente um diferencial ali, né? Ter um produto ou um serviço bom. Então precisa entender sobre isso, estudar. E com certeza isso é gradativo, porque para você captar seus clientes, não acontece assim, né? Então é natural que essa autocobrança, que já é natural da mulher, se torne ainda maior. Então tem que entender isso para que o empreendedorismo não seja um fardo, independente das condições que começou a empreender, mas ter essa mentalidade, entender que esse processo que ele existe vai deixar muito mais fácil para conseguir ter bons resultados e não desistir. Sim, e o que a Brida falou, né? Você contou um pouquinho da sua realidade, né? Mas é muito isso, né? Sobretudo antigamente, na época dos nossos pais, tios, avós, a pessoa ficava muitas vezes a vida inteira no mesmo emprego, né? Com aquela, não que isso seja ruim, mas assim, não tinha um projeto, né? Ficava ali, não pensava em inovar, usar. E é justamente isso. Hoje a gente está com um novo perfil de pessoas, principalmente vindo dos mais jovens, aí não falando só de empreender por necessidade, das pessoas querendo, não, quero fazer meu horário, eu quero mesmo comandar tudo, não quero depender de ninguém. Os mais jovens já querem
ter essa flexibilidade, porque eles não querem ficar presos naquele horário regular, dentro do escritório, dentro do estabelecimento. Isso é um ponto, né? A flexibilidade já é um fator muito atrativo para o jovem empreender, né? Sem falar na questão da própria independência, né? E esses jovens estão, assim, eles desenvolvem negócios muito inovadores, né? Porque existe muito a questão da liberdade de criação também. Isso. Quando você cria um negócio, igual eu falei, quem vai pelo lado da paixão ou vê ali, né, uma coisa que ele pode se desenvolver e ter essa liberdade, eu mesma, quando eu decidi, eu olhei, eu falei, nossa, aqui eu tenho essa liberdade de fazer o meu horário, de construir minha rotina e principalmente de criar. Então, assim, criar necessariamente são só para negócios criativos? Não, é de criar, seja o que for que você está desenvolvendo ali, é uma criação. Então, você faz, você pensa. Então, o empreendedor, eu acho que isso é muito da veia empreendedora, né? Então, é natural que isso aconteça para quem empreende. Então, tem pessoas que não têm perfil para isso. Por isso que eu falo, não existe eu tenho isso para mim, não existe um certo ou errado. Né? Todo mundo tem que empreender. Não. Né? É uma questão de identificação das oportunidades que acontecem e você está ligado para perceber isso e fazer a coisa acontecer. E também tem a questão do ambiente. Eu volto a falar nessa tecla do ambiente, né? A gente está falando dos jovens. Tem um case também. Estou trazendo vários cases hoje, gente. Mas é assim, uma menina de uns 12, 13 anos, mãe, eu quero ganhar um iPhone. Ela falou assim, tudo bem, você vai ganhar, só que eu não vou te dar, você vai conseguir. Tá aqui, ó, eu vou te dar um dinheiro X, você vai investir, vai fazer alguma coisa que você venda e multiplica esse dinheiro até o ponto de você comprar um iPhone. Ela começou a fazer brownie para vender. Nisso, a demanda foi aumentando, ela foi fazendo muito sucesso nas redes sociais, ao ponto de que a mãe falasse assim, para de postar que eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando, eu fico o dia inteiro dentro dessa cozinha fazendo brownie. Enfim, depois de um pequeno período, né, porque vendeu muito rápido, ela acabou juntando o dinheiro para comprar o iPhone, mas não parou por aí, ela continua. Continua com o negócio. Continua com o negócio. No caso, ela com a mãe, né? Se tornou um negócio. Se tornou um negócio, quer dizer, ela aprendeu ali que tem que correr atrás, né? E tem que ser assim mesmo, né? Isso é incrível, despertar desde já essas... eu sempre falo que assim, até mesmo na época que eu estava na escola, pelo meu comportamento, pela minha personalidade, eu sempre fui muito criativa, muito comunicativa. Então tem pessoas na escola, crianças, que às vezes você fala, nossa, mas aquele ali, às vezes tem determinado comportamento, você tenta colocar ele dentro de uma caixa. Eu olhava para a escola e eu pensava, parece que eu não me encaixo em nada aqui, em absolutamente nada. E, inclusive, uma diretora um dia me encontrou, ela se tornou empreendedora, a gente se encontrou, ela falou, gente, que legal te encontrar hoje, mulher, né, depois de tantos anos, e ver. E a gente conversou sobre isso, ela falou assim, tá muito explicado, né, porque o seu comportamento, o seu perfil, era nítido que você tinha o comportamento, a mentalidade para empreender. Então, os pais, né, as escolas, as instituições sociais aí que a gente vive, seria muito interessante ter cada vez mais essa percepção para poder desenvolver isso, estimular, né? Estimular. Como você bem mesmo falou, não são todas as pessoas que de repente têm um perfil, mas para aquelas que têm um potencial mais para frente querem exatamente que isso seja desenvolvido, né? Brida, você chegou num ponto assim que eu ia falar sobre educação empreendedora, né? Que é todo mundo nasce empreendedor, todo mundo tem os comportamentos empreendedores. Um pouquinho mais acentuado, um pouquinho mais acanhado, guardadinho ali, mas tem. O problema é que muitas vezes a pessoa descobre isso tarde, por necessidade, porque precisa. Porque não foi estimulado, porque não foi estimulado. E a gente, o Sebrae tem um programa fantástico de educação empreendedora, inclusive aqui em São José, um grande case, né? Que muitos alunos são impactados, que é educação empreendedora, né, jovem primeiros passos, objetos de aprendizagem, que a gente traz realmente o aluno do ensino fundamental para esse contexto de que no dia a dia dele ele é empreendedor ao organizar uma festa, ao planejar uma viagem, a qualquer situação do dia a dia. E aí é tão legal que as crianças trabalham durante o ano relacionadas às outras disciplinas, que aí ao final do ano fazem uma feira.
Vocês viram o Empreenda que teve no parque, Tecnológico? Parque da Cidade, o Parque da Cidade, que foi dos jovens, né? Os jovens, todas as escolas municipais se reuniram ali, foi um evento grandioso no CEF. Foi maravilhoso, cada ideia fantástica de startup ali, gente. Isso é tão incrível. Vou contar rapidamente uma história que eu falo assim, se, né, meus avós, a minha mãe tivesse percebido isso, poderia ter estimulado desde cedo. Quando eu era criança, adorava um doce, continuo adorando, e eu queria comprar umas balas diferentes que eram mais caras. Daí eu falei assim, e eu brincava muito na casa da minha avó, tinha um jardim atrás, né, tinha um parquinho na frente, então a gente vivia ali brincando. E às vezes criança tem medo de bichinho, né? Eu não tinha medo de formiga. Tinha uma árvore que tinha umas formiguinhas que parecia aqueles esmilinguidos. Gente, eu montei numa caixa de sapato um parque para essas formigas, coloquei lá dentro e vendi as formigas porque estavam dentro da minha caixa. Vendi cada formiga por 5 centavos na época. Olha só. Cheguei em casa com um saco cheio de bala. Falei, mãe, vendi várias formigas e comprei o meu saco de bala. A minha mãe ficou assim, mas como você vendeu formiga? Eu falei, vendi as formigas. Conseguiu convencer, ó. Conseguiu. Boa marqueteira. Eu falei assim, depois de muito tempo, assim, quando eu comecei a empreender, eu falei, gente, sempre que me dá aquela... O empreendedor tem os seus altos e baixos. Eu falo, ai meu Deus. Eu lembro desse episódio. Eu falei, não, eu nasci pra isso. Já Isso tá em mim. E nessa questão da educação, eu falei, pô, se talvez ali meus pais já vivessem essa realidade e tivessem essa percepção, teriam falado, nossa, ela pensa diferente. E não teriam me colocado, na verdade, dentro da caixa, né? Então é sobre isso. A educação começa ali dentro de casa. Né, você respeitar as escolhas, perceber o comportamento, o temperamento. Eu faço até isso nos meus ensaios fotográficos. Tem clientes que chegam com a mente fechada. Aí eu preciso de fotos assim, assim, assado, porque eu preciso transmitir determinada imagem. Daí, quando eu analiso, eu percebo que não é sobre aquilo, que ela está dentro de uma caixa, porque ela está replicando o que ela viu, replicando o que ela acha que é certo. Mas ela não identificou os pontos fortes dela, o temperamento dela. Então, quando a cliente chega até mim, eu faço ali uma análise do temperamento dela, porque eu vou expressar isso na fotografia. Então, isso acontece dentro de casa também. Quando você olha uma pessoa ou um negócio, você precisa entender como que o seu negócio vai fluir, o que vai ditar aquele comportamento, qual vai ser os valores que você vai transmitir. Né? É a tal da construção da marca do seu negócio. Então, nunca é nada feito de forma aleatória. Tudo tem um propósito, mas a gente precisa ser intencional e estar com a mente, a anteninha ligada para pegar esses pontos, né? Essas oportunidades. Sim, é isso aí. E a Clarice estava falando de um evento, né? Nós também estamos numa cidade que temos aqui o Parque Tecnológico, né? Que incentiva também, não só na área da tecnologia, né? Muitas mulheres, inclusive teve ano passado um Empreendelas, né? Vai ter esse ano isso, também. Vai ter agora em março, se não me engano, dia 9, vai ter a segunda edição. São, eu acho que 4 eventos desse por ano, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo, que é interessante também, né? As mulheres, a gente fala da área da tecnologia, né? A maioria ainda é homem, né? Mas assim, tem muitas mulheres que gostam da área, se interessam e também não, né, mesmo que queiram empreender em outra área, elas têm essa oportunidade. Isso, o objetivo desse Empreendelas lá no Parque Tecnológico vai ser dia 9 de março, de manhã das 9 ao meio-dia. É realmente unir essas mulheres que têm esse perfil empreendedor, que ainda não empreendem, desejam empreender na área da tecnologia ou não, né? Então, nós vamos fazer ali uma oficina de comportamento empreendedor, depois vamos fazer um workshop com um case de uma mulher que tem uma startup. Vai ser bem legal. Bacana. Bom, a gente vai para mais uma pausa agora, a nossa última de hoje. O Diálogos da Cidade está rendendo bastante hoje, né, pessoal? O bate-papo está bem legal. Estamos falando sobre empreendedorismo feminino. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje falando sobre empreendedorismo feminino.
Bom, quero voltar nesse último bloco falando, o Sebrae tem um programa bastante interessante, que é o Sebrae Delas, né? Explica um pouquinho dele pra gente, da capacitação, da assessoria jurídica, como que ele consiste de fato esse programa, que é bastante importante. Sim. O Sebrae Delas, ele é um programa de 4 dias, é uma iniciação, né, na verdade, porque o Sebrae Delas, uma vez Sebrae Delas, a mulher é sempre nossa, vamos lá. E aí, é uma capacitação, uma trilha de 4 dias. Nesses 4 dias são abordados a questão do comportamento, essa questão do empoderamento, né, essa questão dela se enxergar capaz, né. E aí a gente trabalha competências técnicas, sobretudo marketing, finanças, né. Orientamos com relação à formalização e acesso a crédito para iniciar um negócio ou ampliar um negócio que já existe. E aí a gente a gente promove rodadas de negócios, né, que são um encontro de mulheres para promover esse networking mesmo, porque rede de contatos entre as mulheres é o que mais faz fluir o negócio, né? Inclusive, todas as áreas, né? Aqui em São José, por enquanto, nós do Sebrae mapeamos pelo menos 10 grupos. São muitos e vem crescendo muito, grupos de mulheres que se encontram periodicamente para tratar de uma pauta específica, com palestrante, com capacitação, com o networking, que é super importante, e uma vai apoiando a outra, né? Essa questão da união entre as mulheres para ajudarem umas às outras, né? Eu conheço uma frase que é até de uma campanha que aconteceu alguns anos atrás com relação às mulheres negras, mas eu acho que diz muito respeito ao empreendedorismo feminino, que é uma sobe e puxa a outra, Isso, né? Até quando não tem a rede de apoio dentro de casa, como a gente falou, porque é mais difícil, né? Você vai para essas redes de apoio, porque lá você encontra esse amparo. Acolhimento, e você descobre que você não é a última, porque às vezes a jornada empreendedora é muito solitária, né? Então, quando você se depara com outras mulheres, você tem ideias novas, isso faz você mudar e acreditar que é possível continuar. Então, é muito importante as redes de empreendedorismo, de networking por causa disso. Além de você se conectar para expandir o seu negócio, você também consegue ter esse apoio de que é possível fazer acontecer. Sim, uma coisa interessante também, né, do Sebrae, e aí a Brida também pode falar por si, né, que aí é se qualificar sempre também, né, muito pelo contrário, não tem moleza, porque é você por você, né, sempre se especializar, fazer cursos novos, porque hoje está tudo muito dinâmico, muda muito rápido. Em todas as áreas, então a gente precisa se qualificar. Sempre. Uma graduação, um curso que você fez lá atrás não é suficiente. Não é suficiente, não dá para parar na faculdade, não dá para parar, a gente está sempre estudando, né? Seja uma leitura de um artigo, você tem que estar estudando, pesquisar páginas na internet que tem bons conteúdos, né? Nós do Sebrae temos uma grade de cursos presenciais e online também temos o EAD, que é a nossa vitrine Sebrae, o nosso portal EAD, que tem cursos em diversas áreas, inclusive cursos pelo WhatsApp, que fica ainda mais acessível. Então, só fica sem capacitação quem quer, porque a internet veio para facilitar isso, né? A pandemia trouxe ainda mais, né, essa tendência, e a gente está com conteúdo assim super denso e super de qualidade para capacitar todo mundo. Inclusive, quando eu comecei a empreender, o primeiro lugar que eu procurei foi o Sebrae online, que eu tinha escutado em algum lugar, não me lembro onde, sobre plano de negócio. Ah, que legal. Quando eu falei plano de negócio, eu falei, gente, o que é plano de negócio? Socorro! Daí eu falei, vou procurar plano de negócio. Eu sabia, se eu não me engano, minha mãe comentou, ela falou, o Sebrae trabalha com negócios, então, né, já que você vai fazer isso, procure por lá. Então, eu pesquisei e comecei. Tinha os cursos gratuitos, pequenos, compactos, que me ajudaram ali no primeiro momento ir, né, assimilando tudo que estava acontecendo, tudo que tinha por vir. E ali eu fui me aprofundando. Então foi o primeiro curso, porque eu ainda não tinha recurso, eu já tinha gastado os meus recursos com cursos técnicos da minha área. E desde então nunca parei. Inclusive, negócios podem ser reformulados, ganhar uma nova roupagem, um novo direcionamento, dependendo daquilo que você está estudando, né? Comigo foi assim. Eu comecei só com a fotografia,
sempre sentia que eu estava deixando o meu lado comunicador um pouco de lado. Eu falava, nossa, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência, eu tenho um estudo nisso, mas o que eu posso agregar? Esse meu negócio hoje, que é a fotografia, com a comunicação que eu estudei. Então, eu percebi que tinha mais uma oportunidade, fui atrás na internet, né, com o digital, de me especializar ainda mais, e desde então nunca parei de estudar, estudo muito, tudo que eu vejo ali é estudar diariamente sobre notícias do seu segmento, é pesquisar o seu mercado, é entender, é analisar, é criar estratégias. O empreendedor, ele não é só a parte que você ama ali fazer e desenvolver. Existe o negócio por trás. E tem que ser tudo, né? Tem que ser tudo. E nesse primeiro momento que eu comecei a empreender, eu já entendi logo de cara. Eu falei assim, não estou entrando nisso aqui para ser amadora. Então eu preciso entender que isso aqui é um negócio e me comportar como tal. Então entrei de cabeça e indico para que empreendedores possam crescer e se desenvolver, investir sempre em estudo e em educação. Porque aí é onde eles encontram possibilidades de se diferenciar no mercado, que é competitivo. Sim, qualificação, né? E ainda mais, a gente falou um pouquinho sobre políticas públicas de incentivar o empreendedorismo desde cedo para quem, né, tem esse perfil, né? Não é todo mundo que talvez se interesse. E não tem como não falar do preconceito, né? A gente sabe que para a mulher a realidade ainda é mais difícil, com salários menores, menos oportunidades. Muitas pessoas ainda olham com aquele olhar torto, né? Tem mais essa ainda que a gente tem de enfrentar. Sim. Essa questão de ser mulher já existe no mercado aí fora. A gente sabe que tem uma disparidade muito grande, salários, oportunidades de crescimento. Eu sei que é uma questão, uma construção social, e às vezes a gente não entende isso, acha que é natural, porque tem algumas coisas que acontecem que são veladas, a gente não percebe, a mulher acha que isso é natural. Então, quando você começa a estudar, eleva a sua percepção, você entende que tem coisas que é sim, né, pelo fato de você ser mulher. Então, você precisa ter isso para criar estratégias para sair. A mulher, o tempo todo, ela precisa se provar, né, que sim. ela pode, como a gente falou, começa dentro de casa. E ok, né? Não é para se travar uma guerra com os familiares, mas é entender que isso acontece e estudar para você entender como que eu posso fazer para mudar essa realidade, mudar a percepção do meu marido, mudar a percepção dos filhos desde criança, mostrar que é possível, né? E não se colocar como inferior ou aceitar que é isso mesmo. Não, tipo, ó, a realidade é essa. Mas você pode fazer diferente. Então você vai. Então, sempre, como a gente falou aqui, é a mentalidade, é os estudos que faz você romper isso, né? Então, nós sabemos que com mulheres negras a realidade é ainda mais desafiadora. Para mulheres que estão em periferias, a realidade é outra. Para conseguir, muitas vezes elas não conseguem nem mesmo participar de grupos de relacionamentos, né? De networking. Né? Às vezes tem a dificuldade, realmente nesse caso vem por uma necessidade social. Então, por isso que é tão importante as políticas públicas alcançarem periferias, entender o que está acontecendo lá, começar nas escolas, porque as escolas possibilitam isso. Né? Se na minha época, talvez, como eu falei, tivesse tido isso na escola, ali teria uma percepção. Eu cresci, estudei sempre em escola pública, de uma realidade social bem desafiadora, né, em comunidades periféricas ali. Então, isso é muito importante. Essas ações ajudam com que a gente desperte e mude a mentalidade desde cedo. Sim, é pensar fora da caixa Pensar mesmo, fora da né? caixa, Ser né? crítica. Você vê só, 16% das mulheres são 16% mais escolarizadas. As mulheres são 16% mais escolarizadas que os homens. Quer dizer, elas estudam mais e elas ganham 22% a menos. Esse já é uma forma de preconceito, né? São mais capacitadas. Nós percebemos que elas... eu percebo ali pelas minhas clientes, pelos meus atendimentos, que são apaixonadas e se entregam de cabeça porque... Mais cuidadosas, atenciosas, mais cuidadosas, têm atenção aos detalhes, são mais humanas, né? Por que as mulheres preferem contratar mulheres? Sim. Né? Por quê? Por conta disso mesmo.
são mais detalhistas, são mais bondosas, generosas, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, têm empatia. Eu acho que essa é uma habilidade muito, um fato, assim, né? Desde cedo, a mulher tem que estudar, às vezes é criança, tem irmãos, já cuida de irmãos, já tem responsabilidade desde muito cedo, não só com a casa, mas, né, em cuidar dos outros, em ter que estudar, fazer a comida, ela já desenvolve isso naturalmente. Então, quando uma mulher decide empreender, por isso que eu falo, se ela não tiver a mentalidade forte, é a única coisa que pode derrubar ela. Sim. Porque se ela tiver uma mentalidade forte, ninguém para. Porque capacidade, habilidade para fazer acontecer e estudar é um fato que, assim, vai acontecer e vai ser sucesso. Então, assim, temos que investir cada vez mais em mulheres, acreditar, né? E nós nos entendermos como capazes de realizar. E não ter medo, e fazer mesmo. Errou, levanta, normal. Faz de novo, acontece, não desiste, não desiste. Né? Exatamente. Então, acho que é bem por aí. É, bem por aí, porque eu vejo muito, assim, mulheres empreendedoras com um potencial até mesmo de transformação no nosso país. Sim, sem dúvida. Economicamente, enfim, é ali que está o segredo. Mas sabe o que acontece? A gente faz tantas coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. Quantas caixinhas a gente trabalha ao mesmo tempo? Quantas caixinhas ficam abertas ao mesmo tempo? É filho, é trabalho, é escola do outro filho, é conta para pagar, o boleto do mês, é a reunião que eu tenho que ir e tal. Quantas caixas? Só que a gente não mensura isso, a gente não contextualiza. Põe no mapa, né? Mapeia o que você faz. Se cada mulher mapeasse o que ela faz no dia a dia, elas iam entender a noção do poder que elas têm, né? O potencial, né? Sem dúvida. Então, é algo assim que a gente parar mesmo para fazer essa reflexão. Essa pausa é muito necessária e muito importante para refletir, ver do quanto nós somos capazes, o quanto a gente realiza no nosso dia a dia, olhar para trás e ver o quanto a gente já fez, quer dizer... e a ancestralidade também, né? As nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, é uma coisa histórica mesmo. Sem dúvida. E até pelo fato da mulher acreditar, né? Hoje a gente vê com novos modelos também de trabalho, né? Muitos trabalhadores também perdendo direitos, ganhando bem menos. E aí também vai, né, de muitas mulheres, principalmente, não, preciso empreender, porque até recentemente eu tive contato com uma pessoa que assim, não dava, eu trabalhava, assim, não tinha nenhum direito, eu não conseguia, o que eu tirava no mês era absurdo. Aí eu falei, não, eu vou me capacitar ainda mais. Ela, no caso, decidiu empreender na área dela mesmo, uma área de estética, e tá aí, conseguiu o espaço dela e tá, né, fidelizando as clientes, e é muito assim, né, também. É muito assim. Uma coisa leva a outra, né? Essa questão, assim, de sair mesmo do mercado de trabalho convencional, né? Porque a questão da flexibilidade fala muito alto, né? Sim. Principalmente por administrar essas diversas caixas ao mesmo tempo. Muitas vezes você fica presa num horário regular, você não consegue. Sim, mas é por isso também que essa questão de, primeiro, você se entender como empreendedor e buscar alternativas é importante. Porque, por exemplo, às vezes se você fica de uma forma... não sei se o termo seria ilegal, né? Você não está ali legalizada, talvez com um MEI, que te dê uma segurança jurídica, que está tudo pautado ali, você não sabe que você tem direitos, né? Você não sabe que, por exemplo, a empreendedora, se ela ficar grávida, e ela está talvez no começo dessa informalidade, jornada, né? Informalidade. Então, como que a gente pode ter essa consciência, né, cada vez mais, para que elas tenham esse suporte, para não, num momento mais desafiador, ela não passar por uma necessidade, um perrengue até maior do que se ela estivesse ali trabalhando e não tendo os direitos delas. As empreendedoras têm direito, né? Elas têm opções para dar esse suporte, então elas não estão, a Deus dará. Sim, e políticas públicas e leis, né, trabalhistas nesse sentido também, que favoreçam o trabalhador, né, são fundamentais. Meninas, infelizmente o nosso bate-papo chegou ao fim. Tem que fazer um segundo voando, programa, né? Sobre essa exatamente, pauta, né? Depois dessa aula de hoje que nós tivemos. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, pela contribuição. Muito obrigada, viu? Tenho certeza que vocês inspiraram muitas mulheres. Esse é o objetivo, né, de poder inspirar cada vez mais e mostrar que é possível empreender, ter sucesso e se realizar. Nós podemos, sobe e puxa a outra. Uma sobe e puxa a outra. Esse é o lema. Esse é o lema. Obrigada, gente.
E é isso, então, depois dessa aula, como eu falei, o Diálogos da Cidade de hoje sobre empreendedorismo feminino fica por aqui, mas não se esqueça de nos acompanhar pelo youtube.com/CâmaraSJC. Lá vocês têm acesso a esse programa na íntegra e toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos. Vocês podem também acompanhar todas as atrações do Diálogos da Cidade pelo nosso Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. A gente se vê no próximo programa. Até mais!